Então vamos lá, vamos falar de plural. Vamos aprender como usar o plural. Então, o plural é muito simples no inglês, é a mesma coisa que o português, porque a gente coloca S no final. Então, por exemplo, se eu tenho a flower, uma flor, o plural, some flowers. Coloquei um S aqui atrás, tá vendo? Algumas flores. A train, um trem, two trains. Coloquei o S aqui, dois trens. One week, uma semana. 2 weeks, 2 semanas. This student, esse aluno, esse estudante. These students, estes estudantes. A nice place, um lugar bacana. Some nice places, alguns lugares bacanas. Então, aqui só colocamos o S. Very easy, muito fácil. But, mas, nós sempre temos, tcharam, exceções, exceptions. Então, vamos lá. Quando nós temos palavras terminadas em S, X, SH e CH, nós colocamos ES. É bem parecida com aquela regra que nós temos do presente simples, lembra? Então, porque imagina, ia ficar muito feio se eu colocasse, sei lá, uma palavra que termina com S, ficasse dois S's. Palavras que você tem dois S's no final, ficasse três S. Não, 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 não. Então, eles colocaram ES para ficar mais bonitinho. Então, veja bem aqui, ó. Bus, buses. Tá vendo? Ônibus. Church, que é igreja, churches. Dish, que são pratos, dishes. Ok? Então, colocar ES no final, quando terminado com S, X, SH ou CH. E também nós temos aqui dois plurais, que são palavras terminadas com O, e que também eu coloco ES. Então, por exemplo, potato, que é batata, potatoes, batatas. Tomato, que é tomate, tomatoes. Ok? Vamos lá, mais uma exceção. Também bem parecida com aquelas regras que nós já tínhamos vistos. Palavras que são terminadas com consoante Y, ou seja, uma consoante antes do Y, nós tiramos o Y e colocamos IES, colocamos IES. Então, por exemplo, e esse é uma regra muito engraçada, porque quando a gente escreve aqui em português, quer escrever babies, alguma coisa assim, a gente erra, sempre. Repara, por exemplo, plural de baby não é babies com S no final só, pega o Y e põe S depois. Não, babies, babies. Party, parties, parties. Tá vendo? Tira o Y e põe IES. Stories, aqui a gente vê esse erro muito no Instagram. Story, não é stories só com S, é stories, stories. Tenho certeza que você já viu algum erro desse. Mas aqui, quando antes do Y for vogal, aí a gente põe só o S, ok? Day fica days. Boy, boys. Dias, garotos, ok? Então, a gente só faz essa modificação de colocar aqui o IS quando for consoante antes do Y. Baby, babies. Quando for vogal, por exemplo, day, eu só ponho S. Combinado? Very good. E aí é uma bem diferente aqui, que é quando a palavra é terminada em F ou FE, nós tiramos o F ou FE e colocamos VES, que é VES. Então, por exemplo, shelf, que é prateleira, fica shelves. Knife, que é faca, fica knives. Wife, que é esposa, fica wives. Ok? Então, palavras terminadas em F ou FE, nós colocamos VES, VES. Ok? E, além disso, nós temos algumas palavras que são sempre, sempre, sempre plural. Então, por exemplo, tesoura. Nós falamos scissors. E a gente fala one scissors, two scissors. São sempre plural, uma palavra que termina sempre com S aí nesse caso. Óculos, acontece a mesma coisa no português. Glasses, inclusive se for só um, glasses. Calças, ou também o jeans, sempre plural.
pants ou jeans, sempre. Shorts, mesma coisa. Em português nós falamos shorts, que vem do inglês, mesmo que seja um. Pajamas, pajamas, sempre plural também, mesmo que seja um. Ok? E tem mais também. Nós temos os plurais irregulares. O que é isso de plural irregular? São palavras no inglês que você não conhece, não é nada disso. A palavra muda ou simplesmente não muda nada. Então, por exemplo, quando eu falo this man, este homem. Quando eu falo estes homens, fica these men, ok? Aqui é um som de AE, man. E aqui, man, como se fosse um E, ok? Man, ok? Então, o plural é man. Um homem, dois ou mais homens. Mesma coisa para mulher. A woman, olha a pronúncia, a woman, uma mulher, woman. Algumas mulheres, some women. Algumas mulheres. Então, singular, woman, plural, women. Agora, olha aqui, crianças. São palavras bem comuns, tá, gente? Olha só. Crianças. Quando eu falo de criança, uma criança. A child. A child. Quando eu falo de duas ou mais, aqui no caso a gente colocou many, que são muitas. Many children. Que são muitas crianças. Então, singular, child, plural, children. Pé. One foot, um pé, one foot. Quando falamos de mais de um, 2 feet. Então, singular, foot, plural, feet. Dentes. Quando eu falo um dente, tooth. A tooth. E todos os dentes, por exemplo, né? Ou quando eu falo 2 dentes, 3 dentes, all my teeth. Todos os meus dentes. Então, plural, teeth. Tooth, um só, ok? Veja bem, aqui vou aproveitar esses exemplos e falar uma coisa que não tem nada a ver, mas só para vocês repararem. Quando eu tenho 2 Os, a pronúncia é de U. Então, tooth, foot. E quando eu tenho 2 Es, a pronúncia é de I. Teeth, feet. Haha! Então, uma dica de pronúncia aí, misturada com plural. Vamos lá. Mais plurais irregulares. A mouse. Quem sabe aí, mouse, Mickey Mouse? É um rato, né? Agora, olha aqui, ó. Olha o plural de mouse. Mais. Some mice. Alguns ratos. Então, singular mouse, plural mais. Aí, vamos falar de ovelhas. That sheep. É aquela ovelha. Agora, vamos falar plural. É a mesma palavra, sheep. Those sheep. Ok? Aquelas ovelhas. E a mesma coisa a gente fala de peixe. Peixe não tem plural. É a fish, um peixe. A lot of fish, um monte de peixes. Ok? Então, o plural e o singular são iguais para essas duas palavras. Tanto sheep, que é ovelha, quanto fish, que é peixe. E por último, uma coisa muito importante também, uma palavra muito importante, que é pessoa. Uma pessoa, a person. Uma pessoa. A lot of people, muitas pessoas. Então, o plural de person, que é pessoa, é people, pessoas. Então, two people. E tem muita gente que erra isso, porque elas falam peoples. Não. Existe persons, que é pessoa com S? Existe, mas é só em vocabulário jurídico, uma coisa mais muito formal, pouco utilizada. Mas o normal mesmo que as pessoas usam no dia a dia é person, para uma pessoa, e people, para mais do que uma pessoa. Ok, people? É isso aí.
Thank you so much. Muito obrigada por ter assistido essa aula. Você já sabe, você pode colocar suas dúvidas aqui embaixo. Tem exercício para você fazer e espero que você tenha conseguido aprender um pouquinho sobre plural today. Ok? See you!